Uma boa noite. Que o paz do querido Mestre Jesus habite todos os corações na terra, porque temos certeza que não há bálsamo melhor que este para nos colocar no melhor vibração e assim conseguirmos o melhor resultado para todos nós e para o nosso universo infinito. Certa vez, o Cristo disse algo mais ou menos dessa forma: amai a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Estes dois princípios resumem todo o compêndio da lei e todos os dizeres dos profetas. Vindo do Espírito de um Cristo, nada pode ser ignorado. Não há mentira, não há de grande dificuldade de compreensão, não há informação desnecessária, não há informação com o intuito de despertar vibração ruim, gerando depressão, ansiedade, preocupação. É fundamental entender que, diferente do homem em evolução, o Cristo Jesus era 100% assertivo naquilo que ele colocava. E nessa afirmação sobre amar a Deus acima de todas as coisas, nós queremos convidar todos a refletir sobre o que o Cristo Jesus quis dizer com esse princípio. Na cabeça de muitas pessoas na Terra, ainda é um consenso que Deus é uma figura humana, é um agente que opera o tempo, o clima, a vida dos animais, das pessoas, de maneira arbitrária e sob demanda. Alguns de nós já compreendem que esse conceito é ultrapassado, que esse conceito não é compatível com aquilo que nós acreditamos de amor, liberdade e fraternidade. E entendemos muito pouco ainda sobre o que é Deus, pois nosso pequenez limita muito a nossa compreensão, mas já podemos assumir que Deus é um conjunto de leis que opera automaticamente com base nos estímulos que tudo recebe no dia a dia. E quando assumimos essa compreensão, fazemos uma ligação com outro conceito, que é a lei está gravado na consciência de todas as criaturas, na proporção que cada criatura já consegue compreender e utilizar. Se Deus é um conjunto de lei, essa lei está gravado na consciência, e a consciência, cada um que é filho, herdou geneticamente, na maneira do espírito, um pouco do pai, onde então podemos buscar Deus.
Foi Jesus quem disse que o Pai está dentro de cada um de nós. E pensando dessa forma, eu acredito que faça mais sentido. E se Deus está dentro de cada um de nós, dessa maneira que estamos explicando, quando Jesus disse que devemos amá-lo acima de todas as coisas, isso significa que também devemos nos amar acima de todas as coisas. Jesus disse ainda que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Isso quer dizer que também devemos amar o próximo assim como nos amamos, ou deveríamos nos amar. Porque tudo isso é Deus em execução. E isso é de muita importância, porque, como já dito por nós, viver conscientemente é o que leva o espírito para o progresso. O viver inconsciente, como fruto das circunstâncias, é um prejuízo, porque atrasa a vida. O consciência é onde está Deus. Viver consciente é viver com Deus. E sabe o que é muito interessante? É que na terra e em regiões como esse desse país, desde pequenino, quando se nasce no corpo de carne, muitos aprendem que devemos chamar Deus para resolver problemas, chamar Deus para minimizar o dor, chamar Deus para poder nos mostrar o caminho. E a teoria que estou explicando diz que se Deus está dentro de cada um, ele está mais próximo do que parece. Mas nós buscamos Deus fora de nós. É muito interessante como que a ignorância leva cada um a criar complexidade que não existe. Porque se Deus fosse altamente complexo no sentido de ser acessível e minimamente compreensível para seus filhos, ele não seria bondoso. Ele estaria criando uma grande dificuldade. E não faz sentido. Não faz sentido solicitar que o cachorro escreva em linguagem português. Não faz sentido pedir a um homem comum que construa um planeta. Devemos pensar em bom senso. Nada pode ser impossível, nem difícil, porque se assim fosse, Deus seria alguém no sentido de leis, não amor. E o quanto cada um de nós estamos buscando o Deus que há em nós. E vou dizer algo que mudaria muito o patamar da vibração dos espíritos na Terra, e para facilitar essa busca. Cada reclamação que se faz no dia a dia é um gesto de ingratidão. Cada ação de ingratidão é contrária ao gratidão, que é atributo do amor. Já ouviram a expressão ruim, porque não é verdade, mas já ouviram dizer assim, tal pessoa está afastada de Deus? Se Deus é onipresente, isso não tem senso, é um contrassenso. Mas no sentido educativo, vale a pena pensar. Para nos aproximarmos de Deus, precisamos de praticar virtude. Ou ingratidão no virtude, é vício, que inclusive leva muitos à dependência. Se assim o é, pensem que a cada reclamação se executa um vício do ingratidão, esse, entre aspas, afasta-se do Deus, porque não se pratica a lei do amor. O que quero dizer? Dando a reclamação, a atitude do reclamar constante, como um exemplo do que não se deve fazer. Quanto mais
praticamos a virtude, mais ampliamos nossa consciência e mais conseguimos compreender a lei. E assim nos aproximamos mais de Deus, que está em nós, segundo o que Jesus disse, eu é. E como eu disse, tudo aquilo que Jesus afirmou não é brincadeira, mentira e pegadinha, charada, não. Então pensemos sobre isso. Pensemos sobre o quanto é simples e está a nosso alcance. E nem, inclusive, pensando na distância física, nem é possível calcular a distância de tão pequeno. Se fôssemos tentar tirar a fita e colocar entre epífise e cérebro, não daria nanomilímetro. É só um comentário para reforçar o quanto isso está ao alcance de todos. Basta buscarmos compreender como acessar. E eu disse como acessar. É através da virtude. Não há forma diferente. Deus não desampara ninguém. Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Mas compreendê-lo e beber melhor de seu fonte para o caminho da felicidade, que é o amor, através do Evangelho, ele demanda exercício da virtude. Esse é o principal mensagem que queria abordar com todos que estão presentes no campo físico e extrafísico, e todos aqueles que poderão também ouvir um pouco sobre. E também é importante encorajar todos que possam fazer diferente. O exercício de qualquer comportamento, quando ele é frequente, ele torna-se aquilo que se compreende na língua portuguesa como hábito. E é importante deixar muito claro que podemos ter o bom hábito e o mau hábito, mas tudo é hábito. Aquilo vai se programando, grosso modo, no cérebro e torna-se um padrão que quanto mais realizado, mais forte fica. Quando falamos de mau hábito, muitos, por praticarem há muito tempo, e exemplo de reclamação é espetacular, porque 90% do ser humano adora reclamar e eu faço muito. Quando se toma consciência da necessidade de mudá-lo, muitos se julgam incapazes de fazê-lo, porque em função da repetição no tempo, aquilo se cristalizou de tal forma que realmente o esforço para mudar atitude constante é difícil. Mas o que queremos dizer é que existe na lei algo que falamos muito, mas talvez pensamos pouco, principalmente quando estamos despertos para a mudança, que é a misericórdia. Misericórdia é uma virtude muito pouco compreendido, na minha opinião, porque ele não é sobre paternalismo, ele é sobre dar chance àquele que precisa de algo mais, de um empurrãozinho a mais. Em momentos que todos tiverem dificuldade para o exercício da virtude, não deixem de insistir, porque para aquele que está, de fato, se esforçando, a misericórdia entra em ação para colocar o chão quando não tiver o chão, para colocar o colchão quando quem cair não bater o cara. Sempre há formas de conseguirmos, mas o esforço é fundamental. Não haverá resultado sem esforço. E para fechar, pensem sempre que não falta recurso, mas a medida de progresso do espírito não é necessariamente aquilo que ele já consegue realizar, e sim o quanto ele está se esforçando para conseguir realizar aquilo que ele almeja. Então, podemos seguir e abrir para diálogo e perguntas e respostas com os queridos irmãos, caso haja necessidade e interesse. Alguém tem algo a trazer?
Pois não? Eu tenho uma pergunta, algo assim, que antes de eu entrar aqui na casa, fazia um estudo com uma médium, depois esse estudo veio via fone, e, no caso, né, ela falava que ela estava recebendo você. Aí eu queria saber, essa pergunta ficou, se o estudo que a gente estava fazendo, o estudo do Evangelho de João, via fone, era com você mesmo, com isso aqui, ou não tem nada a ver com essa pergunta vem de uma pessoa que gosta muito de tornar concreto o abstrato, e essa pessoa é você. E saiba que é um desafio conseguir equilibrar aquilo que não é, a princípio, exato, porque somos acostumados com medidas assertivas, somos acostumados com pesos que é possível medir. E quando nos falta clareza, o manual do máquina, que traz todo o detalhamento sobre as especificações, nós entramos numa situação complexa. Porque para muitos de nós, se não há o manual com todas as instruções, aquilo não é um fato. Aquilo é qualquer outra coisa diferente da verdade. É só um ponto que quero trazer no sentido de ampliar como é importante equilibrar aquilo que é concreto na visão do espírito com aquilo que ainda é abstrato, que não conseguimos entender. É um bom exercício. Fechar questão na vida do espírito não é um caminho, porque todos somos ainda muito ignorantes. Devemos exercitar sempre o seguinte: se não há nossa capacidade de compreensão, mesmo com todo esforço, devemos, através do exercício do fé, aguardar a natureza, que em algum momento ficará claro. Todo grupo de espírito, como nós temos a fraternidade do Triângulo Dourado, assim como Ezequiel já deu informação a vocês sobre, é um grupo de alguns milhões de espíritos na Terra. Nós temos alguns tipos, digamos assim, que são mais comuns. Então, nós temos, por exemplo, na fraternidade do Triângulo Dourado, aqueles espíritos que são mais voltados para um tipo matemático, racionais, lógicos, que lidam melhor com o perfil de médium e de outros que pensam mais logicamente. Nós temos outros perfis que são mais menos reta e mais curva, que são do campo dos artes, do campo do mensagem de comunicação. Para esses temos tipos diferentes. Como temos aqueles que são mais voltados para aquilo que o homem entende como religião, seja no campo do espiritualismo, seja no campo do protestantismo, do catolicismo e tantos outros. São tipos específicos. Temos, então, grupamentos que são afins. Dado esses agrupamentos, nós temos toda uma escala de organização. Não quer dizer que nós temos necessariamente um responsável geral por uma fraternidade, como há tantos outros na Terra. Mas sim temos uma organização. E dentro de cada agrupamento desse, nós temos organizações. E nessas organizações, nós temos aqueles que, assim como eu, ainda estão mais próximos dos trabalhos. Mas eu preciso possuir um tipo que é compatível com os médiums ou com outros com os quais irei interagir. E também preciso de ter, não melhor palavra, mas assistentes que consigam estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, porque minha limitação não me permite tamanho bilocação ainda, apesar de já estarmos progredindo nesse sentido. Então, assim como se fala de tantos outros,
espíritos em termos de identidade? Sim, nós atuamos em vários locais, em grupos, mas quando atuamos de forma diferente e não necessariamente da forma que vocês compreendem. Se você, enquanto encarnado, voltasse a sua vida para a meditação, assim como eu e muitos que são mais, estão buscando equilibrar o melhor a meditação com matemática, no sentido de ser não tão rígido, você perceberá que você, enquanto potencial, lembre que falei há pouco do lei, do consciência e de Deus, você perceberá que tem recursos que não sabia. Um deles é de você estar mentalmente em mais de um lugar ao mesmo tempo. Quando dizem que o Espírito sopra onde quiser, é nesse sentido. Se Jesus, por exemplo, Cristo Jesus, é onipresente na Terra, isso quer dizer que ele está em todo pedaço, toda parte da Terra ao mesmo tempo. Ele tem que saber de tudo e ter outros atributos também para poder governar seu planeta. O médium, o espírito que trabalha na Terra já começa a desenvolver essa habilidade. Ele consegue estar conectado, a depender de seu padrão, a 10 e 100 mil médiums ao mesmo tempo. Mas para fechar, trarei um outro ponto, porque esse tema é muito interessante, mas é de bastante extensão. Nem toda mediunidade acontece em tempo real. Estou trazendo outra situação que compara com o anterior. O anterior é conexão com vários mentes ao mesmo tempo. Mas existem outras situações que não é ao mesmo tempo, desculpe, não é tempo real. Imagine que isso é comprovado por espíritos diversos, médiums diversos, que relatam isso, como por exemplo, quando escrevem livros sérios e psicografados. É possível você levar um médium numa experiência durante o sono e com ele passar uma série de informações. No outro dia, esse médium pode ser induzido a transe e trazer toda aquela informação. É uma experiência falsa? Não. É uma experiência 100% mediúnica? Não. É uma experiência mais anímica que mediúnica? É. Há problema nisso? Claro que não. É normal. Mas nós expomos o médium àquele conteúdo para, no momento certo e com base no estímulo certo, o conteúdo ser utilizado para o resultado maior, que é geração do amor. Muito interessante, e digo mais, existem casos, como eu disse, esse pauta, ele é muito interessante e muito extenso, mas é maravilha. Quando existem situações que Mauro terá um encontro com o filho do passado daqui a 12 meses terrenos. Por exemplo, hoje é dezembro de tempo, de calendário do Terra. No próximo dezembro do próximo ano você terá um encontro. Não estou dizendo que haverá, é só um exemplo. O encontro com o filho do passado. E você precisa de começar a se preparar para nesse encontro conseguir um resultado importante para a sua encarnação e para a encarnação desse outro espírito. Imagina que em dezembro do ano atual, ou seja, nesse momento do tempo, a condição é favorável para te passar uma informação sobre isso. Passaremos essa informação. Ele ficará em camada pouco acessível do seu mente, até porque precisa de um estímulo para abrir a gaveta, o porta. Daqui a um ano, quando você tiver o estímulo emocional, a partir do contato com esse espírito que você jamais saberia de onde é, mas que por sintonia energética e afinidade, aquilo te despertou, esse conteúdo que nós depassamos um ano antes vem à tona. É um exemplo que acontece todos os dias.
aos milhões na Terra. Isso é mediunidade? E claro, é uma mediunidade em tempo real? Não. E há algum problema nisso? Nenhum. Olha como é variável as possibilidades. Se a mediunidade é o intermédio de plano de espírito com plano físico, se ela não for, como dizemos, se ela for, como falamos em algumas situações, assíncrona, não há problema. Você pode fazê-la por partes. Vocês sabiam que muitos daqueles que transcreveram o Evangelho, eles eram grandes médiums, mas não era em tempo real que eles escreviam? Se vocês pesquisarem sobre Pedro, pesquisarem sobre Paulo, perceberão que muito daquilo que eles passavam de informação, eles recebiam anteriormente. Alguns, inclusive, no exemplo que falei, com meses terrenos, de distância no tempo, temporal. Eu poderia dar outros tantos exemplos. Porque aproveitei seu interesse para poder ampliar, até porque nós devemos ir além do óbvio. Nós precisamos de buscar pensar diferente, porque se nós somos ainda imperfeitos, ficar pensando igual só nos manterá no lugar em que estamos. Precisamos de ampliar, deixar preconceito e viés de lado e começar a pensar diferente, reconhecendo nosso pequenez, que é nossa ignorância. Então, aproveitei para trazer essa ampliação. Para isso, conecta com sua dúvida. O que acha? Era o tipo ou identidade ou não era? Em sua opinião? Na minha opinião, poderia ser das duas formas. Você ou alguém da sua equipe que está autorizado a falar em teu nome. Imagine que no plano do espírito é muito comum fazermos conteúdos a vários mãos. Um autor, outro autor, outro autor. Então, imagine que temos um grupo do Fraternidade do Triângulo Dourado e redigimos um grande compêndio. E aí, Maro, você é trazido durante o sono para ler conosco esse compêndio e gravá-lo. E você lê. E imagina que você, feito isso, em algum momento, numa reunião mediúnica, alguém aparecerá perto de ti e dirá assim: meu irmão, estou aqui e devemos começar a falar. E mexe no seu cérebro perispirítico, estimula os sinapses conectados ao conteúdo que você absorveu e você começa a repetir. Isso é mediunidade. E qual é a identidade? Se eu fui um autor, por que não ser eu um dos autores? Mas para resumir a questão, é fato muito importante. É relevante o nome de quem é a autoria de algo. O que é relevante é o conteúdo. E para podermos criticar se aquele conteúdo faz sentido ou não, devemos desenvolver o senso crítico. Por isso eu falo tanto sobre pensar diferente. A mensagem de Jesus é uma mensagem perfeita, mas nós devemos pensar diferente, tentar ler essa informação de um jeito diferente, que é desenvolver o senso crítico. E não há nenhum problema, no sentido do busca pelo conhecimento, de duvidar daquilo que se acha que Jesus quis dizer. O dúvida é o princípio do conhecimento. Quem não duvida não aprende. Mas o religioso do passado aprendeu que duvidar é pecado. E aí ele se mantém no mesmo lugar, não progride, e vai visitar o dor para conseguir tomar um empurrão, e com isso fazer de referente no futuro. Desenvolver senso crítico é fundamental. E nos guiando pelo Evangelho do Cristo, o caminho é bom. Pensem nisso. Não podemos depois responsabilizar qualquer outro por nosso retrocesso, ou retrocesso no sentido de perdemos oportunidade porque o espírito não regride, ele estagna. Mas não poderemos responsabilizar o próximo por aquilo que está a nosso alcance e que somos convidados a fazer. Adentrar a lei é muito benéfico em termos de consciência, porque desmistifica muito disso. Imagina se Deus, enquanto amor supremo,
ficaria triste porque alguém acha que ele não existe. Que sentido faz isso? Imagina se Deus ficasse, enquanto lei, se transformasse num chicote para punir aquele que duvidou de sua capacidade no momento de dificuldade. Não podemos infantilizar o fé. O fé é como se fosse o corpo, é um conjunto de ferramentas que precisamos de colocar a nosso favor para trabalhar para nós. É isso que Deus quer. Devemos pensar. Todos temos, pouco de nós usamos e precisamos saber que temos, usamos e se não usarmos, por analogia, enferrujará e a responsabilidade do introdução é nossa, não é de outro. Pense mais resposta é positiva, mas não no sentido óbvio. Isso é importante. Nem tudo é o que parece ser, mas não sendo o que parece ser, não quer dizer que é falso. Devemos compreender os entrelinhas. Entendi. Algum outro comentário? Todos estão sabidos? Todos estão felizes? Quem entende que vale a pena trazer uma dúvida para abrir a mente? Mas também fiquem à vontade, porque sabemos que nem sempre é cômodo pensar diferente e perguntar. Uma curiosidade. Sabemos que as necessidades materiais que nós temos aqui são diferentes do plano espiritual. Quando a gente desencarna, a gente passa por período de adaptação, né? De refazimento. E após essa adaptação, os livros não comentam, não abrem muito assim, de atividades. E aqui a gente sabe que tem milhares de profissões. E eu fico com essa dúvida, como que essas atividades, essa população tão grande, né, que dizem que é 5 vezes maior que aqui encarnado, como é que é o trabalho no plano espiritual, né, em termos de profissões, de atividades, de oportunidades, né, também. E no século passado, no Terra, você acha que tínhamos mais ou menos profissões que no século atual? Menos. Por quê? Porque foi desenvolvendo progresso. Imagine, segundo o número comum, que o plano do espírito dos colônias próximos do Brasil, no Terra, estão há 200 anos terrenos à frente. Pense na pergunta que acabei de fazer. Se há 100 anos atrás, na Terra, nós tínhamos muito tranquilamente de 5 a 7 vezes menos profissão que no século atual, daqui a 2 séculos, se aplicamos a progressão, podemos falar pelo menos de próximo de 30, se compararmos os 3 séculos posteriores ao século anterior. E sabe por que isso dá? Sua resposta está coerente, pelo progresso. Quanto mais se tem progresso, maior se tem especialização. Se antes, para levantar uma parede, a tecnologia e a ciência aplicada era, digamos, complexidade 2, hoje é 20. Porque os 18 de diferença é muito melhor para fazer mais parede mais resistente, parede que custa mais barato, fazer mais rápido, etc. Quando olhamos o campo do espírito, e aí trazendo para o exercício que nós fazemos de auxiliar na Terra, inclusive para nós, o que tínhamos de recurso há 2.000 anos atrás é muito diferente do que temos hoje, porque não pode ser entregue uma ferramenta que aquele que vai receber não sabe manusear. Os espíritos que hoje auxiliam melhoraram-se muito. Eu melhorei muito nos últimos 2 anos. Então, nesse trabalho atual, mesmo sendo de grande diferença do que podemos
eterno temos no terra, ele é muito avançado. Ele é muito específico, por isso diz especialização. Ele é muito eficiente, porque ele gera muito mais resultado do que gerava ontem, em outro momento do tempo. E se pensarmos assim, podemos garantir que nos planos superiores, se comparado com a Terra, não falta profissão para ninguém. Pelo contrário, falta trabalhador. Isso é um fato. Não se tem milagre. Não é possível, por exemplo, termos uma cadeira para alguém que é um homem da ciência semelhante a plástico. Se ninguém sabe, nós ficamos parados com aquele desenvolvimento. E quando chega do terra alguém com habilidade e interesse, ainda temos que prepará-lo. É muito interessante. Existem muito mais vagas do que, se fazendo analogia com terra, do que pessoas empregadas. Interessante, não? Porque podemos pensar assim, como há pessoas desempregadas, cadeiras não ocupadas. É desafio nosso, enquanto espíritos que trabalhamos para Jesus, formarmos trabalhadores. Essa conversa que estamos tendo, de maneira infinitesimal, muito pequena, é parte de um trabalho que fazemos para desenvolver quem sentará em alguma cadeira no futuro. O desenvolvimento de trabalhadores é meta, todos nós temos. Faz parte da lei de Jesus. Então, devemos pensar sobre estarmos melhor aptos a ocupar cadeiras diferentes no plano do espírito, porque são muitas e muitas e muitas. Tem para todos os gostos, tem para o trabalhador da tecnologia, para o trabalhador do saúde, para o trabalhador do vegetal e do mato e do animal, para o trabalhador de qualquer situação e contexto. E dá para escolher. É claro que algumas são mais desafiadoras do que outras, mas é muita opção. Então, precisamos de nos colocar à disposição, fazendo bem para a casa aqui na Terra, para que possamos sentar nessas cadeiras. É muito, muito belo. Então, fique tranquilo, que se sua encarnação for bem sucedida, você terá boas oportunidades. Especialização, pense nisso. Tudo que se decompõe, e decompõe quase que o infinito, amplia possibilidades. Por isso, dei exemplo no início. Às vezes, no passado, para fazermos um fogo e à noite conversarmos com os espíritos, bastava rocha, graveto e atrito. Hoje, nós temos condições de ter luz diferente, mas atrás dessa luz, em todo o ciclo de vida de produção, não só da energia, mas como do material, existem muitas áreas de trabalho, muitos campos de trabalho, muitos profissionais que estudaram longa data para conseguir nos dar esse recurso. É mais complexo, como eu disse, mas ele é mais eficiente, é mais progressista. Ajudou? Então pense, porque ainda há um grande benefício. E isso é bom todos que vocês saibam. Se a vida é contínua, nós não deveremos esperar necessariamente, no sentido da posição da Terra, morrer para viver o Espírito. Nós devemos começá-lo a fazer desde já. Porque nós somos seres espirituais numa experiência material. E pensando assim, já é possível começar uma interação, ou preparação, o desejo, ou reflexão sobre o que se fará. Não é necessário o tempo do morte do corpo físico, adaptação ao plano do espírito, para então começar. É claro que é um direito individual. Mas por que esperar? Nós podemos, se nós somos espírito em matéria, nós podemos, na matéria, viver a vida do espírito. E é o que devemos, inclusive, com parcimônia, porque se estamos na matéria, devemos ter atenção aos desafios da matéria, mas a matéria é parte, não é todo. O outro parte é o espírito. Dá para pensar no sentido de já viver
as possibilidades que o aguardam desde já. Tudo ok? Podemos seguir com os trabalhos ou mais comentários? Então, eu agradeço o espaço. Esse espaço não é só importante para o diálogo, para a troca de ideias e para o conhecimento, mas também para a afinização. Somos de uma única família. E a interação constante faz com que sintamos mais proximidade e maior confiança uns nos outros. Então é importante essa interação e saibam que eu, assim como todos nós amamos muito todos vocês e temos um grande prazer de tê-los conosco, sabendo que ainda, rumo ao infinito, faremos muito mais juntos. E já fazemos há muito tempo. Com licença.